contrato de exclusividade com corretores é muito comum nas transações imobiliárias. Esse contrato oferece garantias para o profissional que lida com o mercado imobiliário. No quadro Imóveis e Negócios de hoje, nós vamos tirar as principais dúvidas dos telespectadores sobre esse assunto. Meu convidado é o presidente do Cresce de Goiás, Hugo Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Presidente, como é que funciona esse contrato de exclusividade? Para que serve ele? Olha, o contrato de exclusividade, ele é feito para dar garantia nas transações imobiliárias. Veja você, o proprietário, quando ele não tem um corretor para representá-lo na negociação, o imóvel dele fica em leilão no mercado. Agora, quando ele tem o seu imóvel com um profissional que o represente, aquele profissional vai representá-lo em todas as instâncias, vai fazer parcerias com outros profissionais, vai analisar a documentação, que é a coisa principal, vai selecionar os compradores, então vai dar segurança para a sociedade como um todo quando ele trabalha com exclusividade. Ele sabe, antes dele iniciar uma transação imobiliária, ele tem que fazer uma perícia documental. E como que ele vai fazer uma perícia documental se ele não tem a exclusividade? Ele não pode dedicar o tempo integral dele para aquele imóvel. Então aquele imóvel é mais um na prateleira. Agora, quando tem a exclusividade, ele então passa a ser um produto exclusivo daquela imobiliária e passa a ter todo o apoio que a empresa possa dar para que aquele imóvel seja negociado no mais breve tempo possível. Então, pelo que o senhor explicou, o contrato de exclusividade, ele tanto traz vantagens para o proprietário do imóvel quanto para o próprio corretor. Exatamente. Ambas as partes são beneficiadas. E, além de tudo isso, dá uma segurança para o comprador. Porque quando eu pego um imóvel com um contrato de exclusividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar a documentação, tenho que ver a titularidade do imóvel, tenho que ver o proprietário do imóvel, tenho que verificar certidões do proprietário, eu tenho que fazer uma análise geral daqueles documentos. E com isso, quando eu for colocar o imóvel à venda, isso tudo antes de vender o imóvel, de oferecer ao mercado. Quando eu coloco esse imóvel à venda, aquele que vier adquirir o imóvel, ele já sabe toda a história do imóvel. E se não tem exclusividade, você não pode fazer isso. Agora, digamos assim, o cliente assinou um contrato de exclusividade com uma determinada imobiliária. E aí surgiu uma oportunidade. Uma outra pessoa, um comprador, veio diretamente ao proprietário do imóvel, sugeriu, fez uma proposta irrecusável. E aí, como proceder? Imagine você está numa mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia de apêndice com um médico de primeira qualidade, que vai te cobrar X%. Aí aparece uma pessoa lá que diz ser médico, que às vezes nem médico é, e oferece para fazer a mesma cirurgia por 1/3 do preço. Você vai falar para o seu médico deixar de fazer para fazer com aquele? Isso é um contrato de confiança. Se eu contrato um corretor para me representar, toda a negociação tem que ser feita através dele. Então, se chegou, o proprietário tem que fazer o quê? Usando a ética, como nós corretores estamos usando a ética, ele tem que falar assim, você procura o meu corretor, conversa com ele, negocia com ele. O contrato de exclusividade, ele prevê uma multa para o proprietário do imóvel se ele vender o imóvel, negociar, alugar aquele imóvel com outra imobiliária, com outro corretor que não seja aquele do contrato. Agora, e a segurança do proprietário? O que acontece, por exemplo, se aquele corretor não se dedicou ao imóvel, o imóvel aí passou meses fechado, não veio nenhum interessado, não se mostrou o imóvel, o que fazem nesses casos? Olha, no capítulo 13 do Código Civil, dos artigos 722 a 726, nós temos lá o artigo 726, que diz que o corretor tem direito aos honorários dele, desde que ele tenha um contrato de exclusividade. E no artigo 722, diz que o corretor responde por perdas e danos se ele não levar a negociação a bom termo. Então, o proprietário tem todo o respaldo da legislação para poder exigir do corretor amanhã uma reparação se o corretor foi omisso, foi inexperiente nessa negociação e se não agiu com boa fé. Então, o Código Civil o ampara. Além do Conselho ainda poder responsabilizar o profissional.
Presidente, só para terminar, como é que se convence um proprietário que reluta em assinar um contrato de exclusividade? É a garantia do patrimônio dele. Se ele dá valor no patrimônio dele, ele tem que ter o cuidado de escolher um profissional. Assim, quando eu tenho cuidado com a minha vida, eu tenho que ter um profissional da área médica para cuidar da minha saúde. Assim, eu tenho que cuidar também, ter um corretor profissional para cuidar da saúde financeira, que é o meu patrimônio. Eu tenho que zelar pelo meu patrimônio. Eu não posso deixar o meu patrimônio nas mãos de qualquer um. Ok. Presidente, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, veja no